Queria te convidar a abrir sua Bíblia já em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19, os versículos de 1 até 18, só para você já deixar aberto na sua Bíblia aí, tá bom? 1 Reis 19, versículos de 1 a 18. Fica aberto nesse texto que nós vamos olhar para esse texto aqui nessa noite. Nós estamos falando nesse mês de novembro a respeito de descanso, porque nós estamos nos aproximando do final do ano. Nós estamos já chegando muito perto do último mês, né? Se você notar, hoje já é dia 16 de novembro. Já passou da metade de novembro. E para alguns, novembro já acabou. Porque você talvez já tenha, até o último dia de novembro, toda a sua agenda preenchida, né? Todos os compromissos, confraternizações, compromisso de trabalho, de família, uma série de coisas, né? O ano passa rápido. E por isso que nós estamos falando sobre descanso. Porque o ano passa rápido e nós nos cansamos, né? Esse ano, se você fizer uma recapitulação na sua mente, talvez você tinha muitos planos. Talvez muitos dos seus planos se concretizaram. Talvez os planos da sua vida para esse ano de 2025 mudaram drasticamente. Pode ser. Mas um fato é que você muito provavelmente está cansado. Porque você trabalhou muito para atingir os seus planos ou porque os seus planos foram frustrados, né? E falando sobre planos que são frustrados, podemos reconhecer que isso é cansativo demais. É cansativo trabalhar muito para alcançar um objetivo e não conseguir alcançar, né? É frustrante, é um cansaço que parece que ele passa o cansaço físico, né? É um cansaço mental, é uma mente derrotada, né? Que você se sente assim, nossa. Uma certa vez eu lembro do meu trabalho de correr muito com um prazo. Tinha um pedido grande para entregar e eu precisava levar aquele pedido para um local específico. E o local dizia, com razão, que era até um horário específico. Até às 5:30 da tarde podia levar. Depois disso não adiantava. Não tive fé. Mas tive fé, olha que coisa interessante. Tive fé que estaria aberto, mas não botei fé na regra que eles tinham. Cheguei lá às 5:32. Estava fechado, não tinha mais ninguém, vazio, parecia um galpão abandonado, né? Fiquei derrotado, porque trabalhei tanto para conseguir entregar até o horário, não consegui por poucos minutos, e minha derrota não foi só física, foi mental, foi emocional, foi um fracasso e não tinha a quem recorrer, né? Isso cansa. Cansa muito quando nós sonhamos, imaginamos, planejamos e aquilo que nós tanto almejamos simplesmente não acontece. Isso cansa demais, mais do que o nosso próprio corpo. E talvez nesse final do ano você está assim. Talvez você esteja assim, né? Você planejou muitas coisas, você queria muitas coisas. E pode ser que mais no começo do ano também a gente se frustre. Só que às vezes uma ou outra coisa dá certo. E parece que o resultado, a recompensa traz um certo alívio ao nosso cansaço. Parece que o fato de nós conseguirmos pelo menos um pouquinho daquilo que nós queremos traz um novo fôlego para nossa alma cansada, né? Não nos deixa com a mente tão cansada assim. Talvez o corpo fique, mas a mente não fica tão cansada, né? É uma verdade que... Eu passei aqui, mas... Aí você me ajuda. É uma verdade que a recompensa do nosso trabalho, ela traz sim certo alívio a esse cansaço que vai se acumulando. Mas, e quando isso não acontece? Pode passar aí, por favor. E quando que isso não acontece? E não, veja que eu não estou dizendo e se isso não acontecer, mas e quando isso não acontece? Porque muitas vezes não acontece. Aquilo que nós planejamos muitas vezes não traz a recompensa que nós tanto almejamos. E quando os nossos planos são frustrados, e quando os nossos passos parecem que são em vão, quando o nosso esforço parece que foi jogado fora, e quando o nosso trabalho parece que não frutifica, parece que nós trabalhamos para chegar a um objetivo, para ter uma promoção, e isso não vem, né? E quando nós servimos pessoas que nós amamos, esperando reconhecimento, gratidão, amor recíproco, serviço recíproco, isso não vem. Isso é cansativo, né? Existem esses momentos em que nós fazemos tudo certo,
mas simplesmente a colheita não vem. O plano não dá certo. Tem momentos em que a vida parece ser ingrata, onde o suor não gera resultados. Momentos em que a dedicação não produz alegria, em que o caminho que nós escolhemos não leva ao destino que nós esperamos, né? E isso cansa demais. Todos nós estivemos nesse lugar. Pode ser que você está nesse lugar hoje, nessa noite. Um lugar da frustração, onde você se pergunta, vale a pena? Vale a pena continuar? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Será que Deus está enxergando o que eu estou passando? Tem algum propósito nisso tudo, né? A frustração nos leva a esse esgotamento, a um cansaço que passa do físico, um cansaço emocional, um cansaço mental, né? E na Bíblia nós temos alguns exemplos de histórias de pessoas que viveram assim e que passaram por situações assim, de frustração, de terem os seus planos frustrados. E uma dessas pessoas é Elias. Elias foi um homem que a história dele está contada, é um profeta, está contada desde o capítulo 17 de 1 Reis, até o capítulo 19, 20. Lá no capítulo 17 ele aparece e grandes coisas acontecem. Ele vive momentos extraordinários na sua caminhada com Deus, né? Ele é sustentado por Deus em um lugar onde ele está exilado, e Deus manda corvos para trazerem alimento para ele, todos os dias, né? Elias, ele vai para um lugar e ele encontra uma viúva, e aquela viúva não tinha nada, e ele fala, mas faça um pão para mim, com esse nada que você tem. E ela fala, mas se eu fizer um pão, eu e meu filho vamos morrer, porque não tenho mais nada aqui. Mas ele fala assim, faça. E ela faz, e não se acaba mais aquele azeite, aquela farinha. E ela continua fazendo pães, né? E chega um momento em que o filho dela morre, e ela clama ao profeta, e o profeta ressuscita o filho dela. Elias ressuscita um menino, olha que coisa. Deus fez grandes coisas. Ele enfrenta os profetas de Baal, ele enfrenta o rei Acabe, ele enfrenta a rainha Jezabel. Deus manda fogo do céu para mostrar a sua provisão, para mostrar o seu poder, né? Através do pedido de Elias, para queimar o altar que Elias construiu. Havia uma grande seca na terra naquele período, e Elias orou e veio chuva. Olha que coisa. Elias correu mais rápido do que cavalos. Olha que coisa. Olha quanta maravilha, quantas coisas extraordinárias esse homem viveu, né? E é justamente depois disso, depois dessa sequência de vitórias, de provisão e de poder de Deus manifestos na vida de Elias, é justamente depois disso, desses grandes feitos, que nós encontramos Elias nesse quadro do capítulo 19. Um Elias que não é mais esse homem que ressuscita crianças, não é mais o homem que faz chover, que faz cair fogo do céu. Ele é um homem frustrado, desejando a morte. Olha que coisa. Esse homem que viveu grandes feitos, que foi grandemente usado por Deus, agora está em posição fetal, desejando a morte, porque ele está frustrado, profundamente desencorajado. Pode ser que nós, nesse mês de novembro, nós talvez nos identificamos com Elias. Pode ser que esse ano você viveu grandes coisas. Pode ser que nos últimos anos você viveu grandes momentos. Pode ser que Deus mandou grandes bênçãos na sua vida nos últimos tempos. Ou pode ser que você tenha vivido grandes lutas. Mas assim como Elias, você está cansado, frustrado, decepcionado, vivendo um dia de cada vez, porque você não sabe se pode de fato fazer planos para daqui 10 dias. Porque você não sabe se você terá forças em 10 dias. Pode ser que você esteja dessa forma. Quando nós ficamos frustrados, nós ficamos tão cansados. Nós podemos ficar até cansados da vida e das coisas normais da vida. Nós precisamos de descanso. E para a alma frustrada descansar, nós precisamos olhar para a história de Elias e olhar para algumas coisas aqui. Pode ser que a sua alma, que a minha alma esteja frustrada. É por isso que nós estamos tão cansados. E nós precisamos descansar em Deus. E para a alma frustrada descansar é preciso algumas coisas.
que nós encontramos na história de Elias. Em primeiro lugar, para a alma frustrada descansar, é preciso colocar a vida nos eixos. Para a nossa alma cansada descansar finalmente, encontrar o descanso que ela precisa e que nós tanto queremos, nós precisamos colocar a nossa vida no eixo. Colocar nos trilhos de novo. Arrumar as coisas. Porque facilmente as coisas se bagunçam. Você sabe disso. Você sabe disso. Facilmente as coisas se bagunçam em nossa vida, especialmente quando o plano não vai conforme o esperado. Quando os planos são frustrados, né? Quando nós esperamos que assim, você tem a sua casa, vamos supor, você arruma a sua casa. Bonitinho, você espera que o seu marido vai chegar, que a sua esposa vai chegar, ou que alguém, o seu filho vai chegar, e ele vai pegar o sapato dele e vai colocar no quarto, né? E que ele vá pegar a roupa do trabalho, a roupa da escola e vai colocar no cesto de roupa suja. Mas simplesmente não acontece. Existe a mesa da sala, né? Existe o lado do sofá, que parece ser muito mais apropriado para um sapato sujo, né? E aí a coisa não acontece como você quer. As coisas se bagunçam. As coisas vão se bagunçando e na nossa vida é assim. Quem nunca começou a fazer academia porque quer se cuidar, quer priorizar o autocuidado? Vou fazer um plano anual. Janeiro é tempo disso, hein? Janeiro é época de fazer plano anual. As academias têm meta em janeiro. Vender planos para pessoas que jamais vão usar. Ou que vão usar só por fevereiro. Quem nunca fez isso? Faz um plano anual, fala, eu estou com fé. E fica mais barato no anual. Aí você faz um plano anual, você não quer saber do contrato, você não quer saber se tem multa, você não quer saber de nada. Plano anual. E aí você faz, mas aí algum probleminha que surge, eu não estou mais indo. Eu já deixo de lado esses pequenos minutos, poucos minutos diários de treino, ou talvez em alguns dias da semana a gente não consegue mais. E aí chega março, abril, a gente já está assim, nossa, o que é isso aqui na minha fatura? O que é esse negócio vindo aqui? Skyfit? O que é isso? Não sei. A realidade é que a nossa vida vai se bagunçando. Nós organizamos nossa vida em caixinhas, na nossa mente, em coisas importantes para nós, né? Vamos colocando todos os nossos compromissos nessas caixinhas e tentamos organizar o nosso tempo, distribuindo atenção e tempo de forma adequada para cada caixinha. Então eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso cuidar da minha fé, eu preciso cuidar da minha vida como igreja, eu preciso da minha vida social. A gente vai encaixando todas essas caixinhas, né? Lindo. E a ideia é que a gente consiga fazer uma espécie de malabarismo para dar atenção para cada caixinha pelo tempo devido, pelo tempo exato que aquela caixinha precisa. Só que isso vai acontecer num cenário ideal. Isso depende das condições ideais, das condições perfeitas. E a tristeza da vida é que a vida não é perfeita. Nossa vida não é feita de uma condição perfeita. Nós não vivemos em condições perfeitas. E aí, o que acontece é que logo algumas caixinhas começam a cair. Logo nós não conseguimos mais dar a atenção que nós queríamos para as coisas que nós gostaríamos de dar. Logo o plano começa a ser frustrado, né? E algumas áreas vão ficando de fora. Você sabe, cada um de nós tem essas caixinhas, cada um de nós tem as áreas. Você sabe quais áreas ficaram de lado esse ano para você. Você sabe exatamente quais são. Mas existe um inimigo silencioso aqui. Uma caixinha que muitas vezes nós negligenciamos. E pensamos assim, não, mas eu posso cuidar disso depois, eu tenho tempo. É a caixinha mais básica do autocuidado. Algo que fica muito esquecido é o cuidado básico com o corpo que Deus nos deu. E para colocar a vida nos eixos, nós precisamos primeiro olhar para o básico. Nós precisamos primeiro repetir o óbvio, que nós sabemos. Nós precisamos cuidar do básico. Existem coisas básicas que nós precisamos fazer. E nós esquecemos da manutenção básica com o nosso corpo. A manutenção básica com o que nós somos e o que faz nós, de fato nós, né? Nós somos essa junção muito profunda entre a nossa alma, o nosso espírito e esse corpo aqui, né? Nós somos essa coisa emaranhada. E muitas vezes nós deixamos de lado esse corpo. Deixamos muito de lado.
e não cuidamos. E isso é um problema, né? Essa é uma lição que nós podemos aprender com Elias. Elias aqui, existe algo muito interessante, porque Elias, ele está frustrado, Elias está triste, ele está abatido, e eles têm que fugir, porque Jezabel quer matar ele, a rainha. Então Elias foge, ele tem um servo, ele deixa o servo de lado, ele vai sozinho na direção do deserto. Diz que ele caminha o dia inteiro e por fim ele se senta debaixo de um zimbro. Isso está lá no versículo 4. E diz que ele sentiu vontade de morrer. E orou ao Senhor: basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Aí diz que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E olha que coisa interessante no versículo 5. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou, viu, perto da cabeça dele tinha um pão assado, o verso 6 diz isso. Tinha um jarro de água, ele comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Existem coisas básicas, e a gente não precisa tirar, talvez não seja nem possível, olhando só para isso, que o anjo vem e fala: levante-se e coma, não seja possível a gente tirar algo mais profundo disso do que simplesmente nós precisamos cuidar do básico. Nós precisamos cuidar do básico. Senão, claramente nós vamos estar decepcionados com a vida. Claramente nós vamos perder a vontade de viver, como Elias perdeu. Se nós não cuidarmos do básico, das coisas básicas, né? Elias estava emocionalmente esgotado. Nós vamos explorar mais isso ainda hoje. Elias precisava de muitas coisas. Ele ia viver uma grande experiência com Deus, um grande momento. Nós vamos ver no capítulo 19 ainda. Mas em primeiro lugar, ele precisava colocar a vida dele no eixo. Colocar nos eixos novamente. Cuidar do básico. Dormir. Se alimentar. Beber água. Ele precisava entender que ele é um humano. Para ele poder então de fato ir para onde Deus queria que ele fosse. E muitas vezes nós deixamos de cuidar do básico nas nossas vidas. Muitas vezes quando o trabalho se acumula, e quando as outras prioridades nos chamam e gritam e choram por nós, nós dormimos um pouco menos. Nós comemos mal, né? Nós não nos cuidamos. Nós deixamos facilmente de lado os limites do nosso corpo. Mas olha que coisa interessante, um autor chamado Christopher Ash, ele escreveu um livro que chama Zelo Sem Burnout. Ele diz que o problema de ser forte e saudável é que você e eu começamos a acreditar que somos algo além de poeira. Podemos dizer que o grande problema dessa vida ocupada que nós vivemos, o grande problema desse mundo tão globalizado, o grande problema disso tudo é que nós nos esquecemos que nós somos poeira. Nós não somos nada além de pó. Eu e você viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. Nós não somos super-heróis. Nós não somos tomados de uma força sobrenatural. Nós não temos um super soro em nós, capazes de levantar carros. Nós não temos capacidade de viver sem descanso, de viver sem dormir. Nós não temos capacidade de deixar de comer, de deixar de beber. Nós não temos a capacidade de atravessar muros, de nos teletransportar, de multiplicar a nós mesmos. Nós não conseguimos fazer nada disso porque nós somos pó. Eu e você somos pó. Mas na correria da vida a gente se esquece. Em meio aos compromissos, em meio aos clientes, em meio à família, em meio à casa tão grande, que precisa de tantos cuidados e tantas manutenções, a gente se esquece que nós somos pó. Nós somos apenas pó. Semana passada eu me esqueci que eu sou pó. Eu inventei de pintar minha casa inteira num sábado. Olha que absurdo. Minha casa não é grande, mas é uma casa, né? Recortes dão muito trabalho. Eu esqueci que eu sou pó e eu não vou conseguir fazer isso num sábado, né? Mas nós fazemos isso o tempo todo. No nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa família.
Nós nos esquecemos que nós somos pó. Nós não podemos nos esquecer dessa nossa essência. Nós somos pó. Eu não posso pensar que eu sou mais do que pó. Eu sou um humano. Eu tenho os meus limites. E eu preciso respeitar esses limites. Eu preciso cuidar do básico, para que meu corpo continue funcionando, né? Tem muita gente que o corpo está parando de funcionar. Parando mesmo. Órgãos param de funcionar. A mente para de funcionar de repente. Tem gente que tem mal súbito dirigindo. Por quê? Porque não compreende que é pó. Acha que é máquina. E que enquanto você colocar energético e McDonald's, você vai conseguir caminhar. A gente não consegue, né? Nós precisamos aprender a conhecer os limites do nosso corpo. Saber o que o nosso corpo precisa. E cuidar disso. Cuidar do que nós comemos, do descanso que nós precisamos, do exercício que nós precisamos, da eficiência que nós podemos ter, das pausas que nós precisamos, das férias que nós precisamos tirar. Precisamos descansar. O mesmo autor, ele vai dizer mais à frente no livro que nós devemos submeter pessoas e problemas que estão em nossa mente para aquele que não dorme e descansar. Se a gente tem dificuldade de fazer isso, de descansar nossa mente e cuidar do básico, nós precisamos colocar essas coisas nas mãos de Deus, porque Ele não precisa dormir, porque Ele não é pó. E nós então podemos descansar na certeza de que Ele está cuidando. Precisamos colocar nossa vida nos eixos. Deus nos chama a isso em primeiro lugar. Cuidar do básico. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para a alma frustrada descansar é compreender o agir de Deus. Para a nossa alma descansar, nós precisamos entender o agir de Deus. Isso não é saber de tudo o que Deus está fazendo. Nós não vamos conseguir. Mas é compreender de que o agir de Deus é de acordo com a vontade dEle. E não com a nossa vontade, né? E nós podemos aprender isso com essa curiosa experiência de Elias, que nós vemos no decorrer do capítulo 19. Elias, depois daquele momento que nós acabamos de ler, onde ele está frustrado, decepcionado, quer morrer, está dormindo, desejando a morte. O anjo vem, chama, come, dorme de novo, é a sonequinha, estava tirando umas pestaninhas. Aí, dorme de novo. Aí vem o anjo de novo, mais TT, mais comida, e aí acorda, vamos caminhar. Deus está te chamando. Ele foi para uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo monte do Sinai. Por isso que ele fala que é o monte de Deus no texto. É o Monte Sinai. Monte Sinai, onde Deus se manifestou há muitos anos antes para o povo de Israel e para Moisés e para Arão e para os líderes de Israel ali. Ele reuniu todo o povo ali. Então, ele chega no Monte Sinai, ele encontra uma caverna, ele passa a noite naquela caverna, diz o versículo 9. E Deus vem até ele e questiona: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias tem o testemunho da alma cansada. Ele tem a resposta de um homem frustrado, decepcionado, esgotado. De viver tantas coisas e de não ver o plano dando certo como ele esperava. E ele vai lá e ele diz ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, meu Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só fiquei eu e eles querem me tirar a vida. Essa é a resposta dele. Uma resposta de um homem frustrado, se queixando para o Senhor. Elias, ele tem razões muito nobres para o cansaço dele, para a frustração dele. Elias, ele tinha uma preocupação genuína com o povo de Israel, com a piedade de Israel. A gente vê isso pela queixa dele. Ele está preocupado com a vida espiritual dos israelitas. Olha que coisa nobre. Nobre de fato. Ele quer que o povo se volte para Deus, porque o povo derrubou os altares. O povo derrubaram os altares para o Senhor, melhor dizendo. Mataram os profetas. O povo rejeitou Deus. O povo está vivendo seguindo a Baal, seguindo a Satanás e não seguindo a Deus. Ele tem uma razão muito nobre. Muito nobre. E nós, assim como Elias, nós também nos frustramos e nos cansamos por boas razões. Existem razões nobres para o nosso cansaço. Existem razões nobres do porquê que a gente decide não dormir das 10 às 6 e começa a dormir da meia-noite às 4.
Tem pessoas que tudo bem dormir da meia-noite às 4. Porque eu falei 4 horas, o Lazarino acorda às 4 da manhã. Mas ele dorme bem. Ele dorme em outros períodos também. E ele faz os exames também, faz academia, faz um monte de coisa. A saúde dele é melhor que a minha. Mas enfim, vou alcançar. Mas existem razões nobres para nós fazermos isso. Existem excelentes desculpas para nós negligenciarmos o cuidado conosco, para nós nos cansarmos tanto, né? Assim como Elias tinha boas razões. Nós gastamos a nossa vida com causas nobres. Nós gastamos nossa vida com causas que abençoam os outros, que cuidam dos outros. Nós gastamos a nossa vida cuidando de filhos, cuidando da casa, cuidando do sustento. Nós gastamos a nossa vida com coisas boas. Nós nos cansamos por questões nobres, né? E talvez o que mais nos frustra, ou é quando esses planos tão nobres que nós temos não conseguem se concluir, se concretizar, ou quando nós buscamos algum reconhecimento diante desse empenho tão nobre que nós desempenhamos, desse esforço tão nobre nosso. Nós trabalhamos tanto, nós fazemos tanto, cuidamos tanto, e nós queremos que isso dê certo. Nós queremos que isso frutifique de alguma forma. Nós queremos que isso seja recíproco. Nós queremos que todo esse amor dado, ele venha em uma forma de um abraço, de um cuidado, de um tapinha nas costas, de um parabéns, de uma promoção que nós tanto queremos, né? Existem razões muito nobres. E nós queremos o sucesso. Mas muitas vezes, aquilo que nós queremos não vem. Muitas vezes esse plano tão nobre que nós temos não se concretiza. E nós talvez questionamos Deus. Falamos, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está cuidando? O que eu tenho aqui é tão importante para mim. É importante para outras pessoas, vai abençoar tantas vidas. O que o Senhor está fazendo? Nós queremos, talvez, ser vistos, ser reconhecidos, ter o plano de fato concretizado. Mas quando fazemos isso, nós não estamos compreendendo o agir de Deus. Porque Deus continua agindo. E Deus está agindo até mesmo através de você, através do teu esforço. E nós devemos ter como suficiente, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, nós deveríamos ter e devemos ter como suficiente o auto-reconhecimento de que Deus está fazendo algo por meio de nós. Auto-reconhecimento, eu reconheço que Deus está agindo através da minha vida. Isso é suficiente. Eu não preciso que ninguém diga para mim, Deus está fazendo algo através da sua vida. Não. Eu não preciso que ninguém diga, parabéns pelo que você tem feito. Nossa, que coisa maravilhosa. Quando dizem, muito bom. Mas a gente não deve precisar disso, né? Senão nós vamos nos frustrar. Se esse for, de fato, o resultado que nós queremos ter com o nosso esforço, nós vamos nos frustrar. E nós vemos isso na vida de Elias. Elias se frustra porque ele fala, Deus, ninguém está se importando com o Senhor, só eu, e eles querem me matar. Mas Deus tinha um plano para completar por meio de Elias. Deus continuava agindo, só que não da forma como Elias esperava. Acontece a mesma coisa conosco. Deus continua agindo, mas talvez não do jeito que nós esperamos que Ele vai agir. Isso acontece com Elias nessa coisa cheia de sinais que acontecem ali no Monte Horebe, no Monte Sinai. Olha que coisa interessante. Deus vai lá e fala para Elias, saia daí, fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, o verso 11 diz. Mas o Senhor não estava no vento. Diz que esse vento quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois disso, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que significa tudo isso? Nós temos que lembrar que monte é esse. Esse é o Monte Sinai. É onde Deus já se manifestou dessa forma.
Deus já falou num som como de trovão no Monte Sinai. Ele já fez o monte fumegar. Ele já fez o monte tremer. E o povo tremeu de medo. Deus já fez essas coisas no Sinai. Mas dessa vez, não. Dessa vez, teve um tremor, mas Deus não estava no tremor. Dessa vez, passou um forte vento, mas Deus não estava no vento. E onde que Deus estava dessa vez? Um suave sussurro. O Deus que no Sinai, lá com Moisés, falou pelo som de um trovão, dessa vez falou pelo som de um sussurro. Por quê? Porque Deus age como quer, quando quer. Mas Ele continua agindo. Entende? Nós precisamos compreender o agir de Deus. E saber que Ele continua agindo. Mesmo que não pareça. Mesmo que a gente não veja. Ele está agindo. Entende? Por isso a gente não pode se frustrar quando o nosso plano não dá certo. A gente não pode permitir que essa frustração gere um esgotamento em nós. Nós precisamos descansar no fato de que Deus continua agindo. E pode ser que o agir de Deus seja exatamente o plano que você tem na sua mente. Mas pode ser que não. Pode ser que seja outra coisa. Mas saiba, Deus continua agindo. Nós precisamos saber disso e compreender esse agir de Deus para descansar. E, por fim, concluindo, nós precisamos confiar no plano de Deus, porque Ele continua agindo, Ele tem um plano. Ele tinha um plano para Elias. Frustração está diretamente ligada a esse plano. Elias estava frustrado porque o plano não deu certo. Elias presumia saber o plano de Deus. Essa aqui é a questão. Elias não é um homem insensato. Não é um homem prepotente. Não é. Era um homem piedosíssimo. Um homem que vivia na dependência de Deus de fato. Que só se alimentou por anos. Por anos na beira de um riacho. Por quê? Ele estava dependendo de Deus. Estava vivendo na dependência de Deus. Estava confiando em Deus. Ele era um homem extremamente piedoso. E Elias presumiu qual seria o plano de Deus. Presumiu que seria através dele, que seria naquela jornada, quase que um quadrinho da Marvel, né? Que ele estava vivendo ali. Parecia uma história de herói. O profeta exilado volta à terra natal, traz salvação, e o povo vibra. Ele fala Elias, mas não era idolatria. Elias queria que fosse para Deus o negócio, entendeu? Mas Deus revela outra realidade para Elias. Deus tinha outro plano. Deus ia agir de outra forma. Mas Deus continuava no controle de tudo. Olha o que Deus fala. Lá no versículo 15 até o verso 18. Ele diz assim, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Lembra do que Elias falou para Deus? 2 vezes ainda. Se você olhar o texto, ele fala 2 vezes. Porque Deus chama ele para fora da caverna e ele fala, só sobrou eu, que querem me tirar a vida. Aí Deus faz toda essa experiência e pergunta pelo sussurro, o que você está fazendo aqui? E ele fala de novo, só sobrou eu, e eles querem me tirar a vida. Deus mostra, não sobrou só você. Tem 7.000 que eu conservei em Israel. Deus tinha um plano, e o plano de Deus estava nos conformes. O plano de Deus nunca sai do controle. O plano de Deus sempre vai acontecer. Não importa quem não queira. Não importa se seja o maior poder deste mundo. Se for o maior governo desse mundo. Não importa se for o homem mais rico do mundo. O plano de Deus vai se cumprir. Descansa nisso. E qual que é o plano de Deus para nós? Seria maravilhoso te dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem sonhos para você, mas nós precisamos olhar para o plano supremo de Deus para nós. Deus tem um plano supremo para todos nós. Ele tem. Para todo aquele
que crê no Filho, ele tem um plano maravilhoso de vida eterna. Ele tem um plano e o desfecho desse plano é maravilhoso. É lindo o desfecho do plano de Deus. Diz lá, queria te convidar a olhar, eu vou projetar aqui. Lá em Apocalipse, versículo 21, o desfecho desse plano. Olha o que diz lá, versículos 3 e 4, aqui está só o finalzinho, o verso 4, mas diz assim no versículo 3, então eu ouvi João dizendo, uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Esse é o desfecho do plano de Deus, e olha que coisa maravilhosa, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que maravilha, o plano de Deus para nós. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida profissional, eu não sei o que Deus quer fazer nos seus relacionamentos, eu não sei o que Deus quer fazer com os seus planos, mas eu sei para onde Deus quer te levar, como plano supremo dele, para onde Ele quer nos levar. Ele quer nos levar para esse lugar, onde Ele vai nos enxugar toda lágrima, onde todo o sofrimento passará, onde todo o cansaço vai embora. É para lá que Deus quer nos levar, e nós precisamos confiar no plano dele, que certamente tudo é para o melhor. E se nós pensarmos nisso e tivermos esse plano de Deus em nossos corações e nossos olhos, talvez seja mais fácil de nós descansarmos nessa vida tão cansativa. Talvez seja mais fácil de encarar esse final de ano, quando nós olhamos para o plano de Deus e confiamos no plano de Deus, porque Ele tem algo maravilhoso reservado para nós na eternidade. Amém? Que possamos descansar as nossas almas frustradas dessa forma, colocando a nossa vida no eixo, colocando a nossa vida nos eixos, melhor dizendo, porque se é eixo, não é um, é dois, é a ideia de um trem. O trem não anda em um eixo só. Colocar a vida nos eixos, compreender o agir de Deus, que Deus continua agindo, confiar no plano de Deus, porque Ele tem um plano e Ele continua no controle. Amém?